João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, esse texto ele é maravilhoso, porque o homem sempre procurou ir até a Deus. Todas as religiões têm como objetivo ir até a Deus. O grande problema é que se toma atalhos ou se toma caminhos errados para ir até a Deus. O verdadeiro caminho que conduz o homem a Deus é Cristo Jesus. Mas por que o mundo tem dificuldades em caminhar por esse caminho? Porque ele vai exigir a santidade. Ele vai exigir que os candidatos a caminhar por ele sejam santos como ele é santo. Ele vai exigir que o pacto daquele que se dispõe a ir a Deus através dele e não se vai por outro caminho que não ele vai exigir pureza de mãos, ele vai exigir pureza de conduta, ele vai exigir pureza de coração, ele vai exigir que não haja pacto com o mundo. O mundo é um sistema contrário ao dele. Ora, quando o homem peca, o homem, a coroa da criação de Deus, vai cair, vai perder o direito de estar em comunhão com Deus. E o habitat do homem, que era a terra, também caiu. Então, houve um novo Senhor que se apossou, não é? Que se assenhorou indevidamente, mas se assenhorou por um tempo. Tanto que a Bíblia o chama de Deus deste século. Pois é, mas para irmos até o Senhor Jesus, é preciso o quê? Para irmos até a Deus, quer dizer, é preciso entrar num caminho, e esse caminho tem parâmetros. Ele é caminho, ele é verdade e ele é vida. É interessante que Deus, conversando com Moisés no Monte Horebe e incentivando a ir até ao Egito, e Moisés não queria, estava duvidoso, ele estava talvez com medo, e Moisés pergunta para Deus, não é? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus disse para eles, né, para Moisés, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aí você volta em João 14:6 e disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai descobrir quem estava falando com Moisés, não é isso? Ele disse: Eu sou, me enviou a vós, que era para Moisés orientar aos filhos de Israel. E agora aqui no Novo Testamento ele vai dizer, ele vai clarear um pouquinho, não é? Vai dizer o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ninguém vem e não ninguém vai, como alguns pregam? Porque Ele está no Pai. Então ninguém vem ao Pai.
Mas ainda voltando à fala de Moisés com Deus, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Mas para poder familiarizar um pouquinho o eu sou com o Israel, então ele continua no verso 15 do capítulo 3 de Êxodo, dizendo o seguinte: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. De volta a João 14,6, e disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, aí nós vamos entendendo, né? O Senhor Jesus, ele se apresenta com 3 vertentes maravilhosas: caminho, verdade e vida. Mas lá, quando ele disse eu sou o que sou, ele disse o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos ver caminho, verdade e vida em Abraão, Isaque e Jacó. Como que as coisas se fundem maravilhosamente. Em Abraão, nós vimos o caminho. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Veja, os irmãos, que Abraão era filho de pais idólatras. Seus pais não eram servos. E isso vai continuar na família de Abraão por muito tempo, porque Raquel, quando Jacó foge com ela leva os ídolos da casa de Labão, que era da família de Abraão. Os pais de Abraão eram idólatras, porque assim funcionava a sociedade daqueles dias. E Flávio Joséfo conta que Abraão, desde a infância, se desinteressou muito pelos deuses daquela época. E quando ele era jovem, colocaram ele como guardador de uma casa de deuses. E ele aproveitou que estava lá sozinho com os deuses, chegou diante de um deles e disse assim: Fala comigo. Isso Joséfo dizendo, né? Fala comigo. E ele não falou, e quebrou ele. Chegou no segundo e também disse a mesma coisa: Fala comigo. E assim até o último. Quebrou todos eles. O que lhe rendeu o nome de Abraão, o inimigo da fé. Abraão, aquele que não crê nos deuses. Então ele era como que alguém alijado da sociedade naquela época. Mas isso era na juventude dele, segundo Joséfo. Aos 75 anos aproximadamente, me falha aqui a memória das datas, é que Deus vai aparecer para ele. Na verdade, não apareceu, ele ouviu a voz, né? Ele ouviu só a voz. Aquilo, a voz que ele não viu nos ídolos que ele buscou quando guardava a casa de deuses, ele vai ouvir. Aquela voz dizendo para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão vai ser o caminho por causa disto, né? Ele vai ter uma vida guiada e pautada. Ele, na verdade, não havia visto. Ele vai ver o Senhor lá na terra prometida.
Mas lá na Caldeia, o Senhor não iria aparecer para ele, iria apenas falar com ele. E Deus vai conduzi-lo de cidade em cidade, orientando todas as coisas. Então, Abraão é um tipo do caminho. Para melhor entendermos João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Não é? Isso é bem visto na vida de Abraão. E a verdade? Quem é que vai apontar aqui para a verdade como tipo, não é? Em Gênesis 31, 53, Jacó tinha fugido de Labão, seu sogro, e Labão o alcançou, quase chegando já na terra de seus pais. E eles fizeram ali uma discussão a princípio. Labão procurou os deuses que Raquel havia roubado. E depois fizeram um grande montão de pedra e dizendo o seguinte: vocês não vão passar, falou com Jacó, desse montão para cá para mal, nem nós daqui para lá para mal. Porém você não maltrata as minhas filhas, né? E fizeram um juramento. Então aqui nós estamos apontando, mostrando Isaac como a verdade, né? Aí nesse juramento foi dito o seguinte: o Deus de Abraão, o Deus de Naor, estavam validando o juramento. O Deus de seu pai julgue entre nós. Ponto. Aí vem o juramento de Isaac. E jurou Isaac, ou melhor, e vem o juramento de Jacó. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac. O que é o temor? Né? É uma qualidade que ressaía, ressaltava em Isaac. E o temor, quem teme a Deus, é verdadeiro. Voltando a João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade. Nós vimos que o caminho ele é prefigurado em Abraão, e a verdade prefigurada em Isaac, e a vida, em quem está prefigurada a vida? Em Jacó. Foi esse o nome que o Senhor usou, não é? Para se apresentar aos filhos de Israel. Eu sou o Deus de... Eu sou o que sou, e eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó, ele tinha uma grande aflição voltando para a terra dele, porque o irmão dele havia prometido com juramento matá-lo quando o encontrasse, por causa do problema da bênção da primogenitura que Jacó tomou. Então, quando ele estava voltando, ele mandou pessoas na frente dele levando presentes, muito presente para Esaú. De quando em quando ia um mensageiro com 10 camelos, o outro ia com 30 jumentos, né? Isso aí é um número que eu estou colocando por alto aqui, mas é aproximado. Encontrava outro com 40 bezerros, 40 vacas com bezerros, tudo isso para tentar aplacar. Vários mensageiros, cada um com presente para aplacar o furor do irmão dele. E o que é isso? Isso aponta para as obras do homem. O homem tenta aplacar o furor e consertar a sua vida com as suas obras. Mas aí ele encontra-se, ele vai para o Val de Jaboque, porque falaram com ele: seu irmão está vindo contra você com 400 varões. Ninguém vem com 400 varões para poder dar boas-vindas. Ele encontra-se com um anjo naquela noite, luta com ele. Na verdade, esse anjo era Deus, né? Porque ele vai dizer: eu vi a Deus face a face. E sai dali mancando, porque quem tem um encontro com Deus vai ter marcas. E aquele que iria morrer recebe agora uma folha corrida limpa, porque o irmão dele que veio para matar, quando o encontra, o abraça. Sabe por quê? Porque o Jacó morreu. E naquela manhã nasceu Israel, nasceu a nova criatura.
Então, o homem voltando para Deus, quando ele vai envelhecendo, ele é digno de morte. Ele está sentenciado à morte. Mas quando ele encontra-se com o Filho de Deus, ele persevera com ele, luta com ele, é fiel até o fim, ele recebe um novo nome, ele recebe a vida. Então aí está o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que cortar aqui porque o vídeo está ficando longo, senão o YouTube não deixa ele ser lançado.